Fala galera, beleza? Tudo bom com você? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Vitor Piauí. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui. E se no decorrer desse vídeo você gostar desse conteúdo, você achar que vai te ajudar, deixa um like, porque vai ajudar bastante aqui o nosso canal. Se você conhecer alguém que precisa se beneficiar desse conteúdo, compartilha esse vídeo com essa pessoa, manda aí nos seus grupos de estudos, eu vou te agradecer demais, vai me ajudar bastante, tá bom? Depois de te pedir tudo isso, eu ainda vou te pedir mais uma coisinha. Eu estou começando aqui a testar uma nova forma de subir as resoluções das provas no canal, que é essa forma mais parecida com live, tá? Então, embora eu não esteja aqui ao vivo, eu vou fazer essa resolução mais corrida, sem edição, sem musiquinha no fundo, sem nada. Resolução raiz, resolução true. Então deixa aqui nos comentários se você gostar dessa forma de resolver. Eu estou falando isso por quê? Porque aqui no canal a gente tem resolução das mais diversas etapas da prova do PAS, PAS 1, PAS 2, PAS 3, e desde o ano de 2016, tá bom? Então, para o PAS 2 especificamente, no momento em que eu gravo esse vídeo, quais são os anos que a gente tem aqui no canal? 2016 até 2019, e aí eu também já subi dias atrás a prova de 2022. Então, agora eu vou lançar a prova de 2021, e aí nos próximos dias aí, antes da sua prova, que vai ser em dezembro, eu vou estar colocando o ano de 2020. E aí eu fico o kit contigo de 2016 até 2022, tá bom? Então, se você tá aí atrás de resoluções, aqui no canal você vai encontrar, eu vou até deixar aqui, na verdade, aqui, um link que vai te mandar direto lá para essa playlist de resoluções da prova do PAS 2, tá? Antes de eu começar a falar dessa prova especificamente, que é a prova de 2021, eu só vou te pedir um seguinte cuidado, né? Você viu aí na thumb do vídeo que eu chamei essa prova de prova equilibrada, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou dividir essa resolução em dois vídeos, sendo que esse primeiro vídeo, que é relativo a esse primeiro texto, ele cobrou basicamente um pouquinho de cada coisa que não seja química orgânica. Então a prova do PAS 2, ela tem essa marca, vamos chamar assim, de cobrar as coisas muito bem equilibradas. Ele cobra sempre um pouquinho de tudo que está na matriz, tá certo? E aí, de um tempo para cá, o que ele está fazendo? Ele está separando. Então ele coloca um texto só com itens de química orgânica, que não é esse vídeo. Esses itens de química orgânica eu vou resolver no próximo vídeo dessa prova de 2021. E nesse primeiro texto ele coloca todo o restante. E aí quando eu digo todo o restante, é todo o restante mesmo, tá? Então ele sempre cobra um pouquinho de cada coisa. Na verdade, para não dizer que é todo o restante mesmo, tem uma coisinha que ele não cobrou nessa prova de 2021. E aí é uma coisa de cair o queixo, tá bom? Por quê? Porque ele não cobrou nada de radioatividade. Isso assim é inédito do inédito do inédito na prova do PAS 2. Radioatividade, pessoal, é o que mais cai na prova do PAS 2. Isso aí é indiscutível. Todo ano, até 2021, sempre tinham muitos itens de radioatividade. E por que eu estou chamando a atenção de você sobre isso? Porque muita gente tem aquela mania, né? É coisa de brasileiro, né? Nós somos brasileiros, a gente costuma deixar tudo para a última hora, né? E aí nessa ânsia de estudar tudo de última hora, estuda sempre os conteúdos mais recorrentes. E aí você muitas vezes se dá bem? Sim, algumas vezes você até pode se dar bem, mas algumas vezes você pode se dar mal. Então quem pegou ali na reta final, estudou só na reta final, vou estudar só radioatividade, porque radioatividade é disparado o conteúdo mais recorrente da prova do PAS 2. Acabou se dando mal. Dos 11 itens, não caiu nada de radioatividade. Então isso foi inédito, é uma coisa assim, realmente para a gente poder destacar, tá bom? Então, acho que eu já falei demais, né? Então, novamente, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, cara. Mais da metade da galera que vê aqui resolução de prova não se inscreve no canal, mais da metade. Então, não seja essa pessoa, me ajuda, eu tô te ajudando. Me ajuda também deixando aí a sua inscrição, deixando o seu like no vídeo e bora começar porque a gente tem muita coisa para tratar aqui nessa resolução. Então deixa eu compartilhar com você aí na tela, ó. Você vai observar que esse primeiro texto que a gente vai tratar é sobre esta escultura, né? Coloquei aqui
um pouquinho do texto, mas essa primeira parte aqui do texto ela não vai ajudar muito a gente, tá? Aqui na química. Isso aí é mais para os outros itens, lá para os itens de arte e tudo mais. Para a gente o que vai importar mesmo é esse segundo texto aqui, ó. O mármore é uma rocha derivada e por aí vai. Não vou ler o texto todo aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai te mandar lá para o site do Sebrasp, para você poder baixar a prova que a gente está usando aqui. E aí você, se precisar, dá um pausa no vídeo, para você poder ler o texto e tudo mais, tá bom? Mas olha só, ele fala o seguinte no item 48. Uma característica presente em todos os óxidos citados como impurezas do calcário é a predominância do caráter iônico em suas ligações químicas. Então, como eu falei para você, ele cobra um pouquinho de cada coisa. Então, ele aproveitou aqui para fazer cobrança de dois conteúdos. O conteúdo de ligações químicas e o conteúdo de óxidos, de funções inorgânicas. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é um óxido. O que um composto tem que ter para ser classificado dentro desta função inorgânica. Então, quem são os óxidos? Os óxidos eles são compostos binários. O que significa dizer que um composto químico ele é binário? Significa que ele é formado por dois elementos químicos. Então, você tem dois tipos de elementos químicos diferentes. Não importa quantos átomos de cada desses elementos químicos estão presentes no composto. O que importa é, se ele tiver dois elementos químicos diferentes, então ele é um composto binário, tá? Então, o óxido, ele é um composto binário. Todo óxido é binário, mas nem todo composto binário é óxido. Por quê? Para ser óxido, não basta que o composto seja binário. Ele também tem que ter o oxigênio. Então, desses dois elementos químicos que tem nesse composto binário, um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. E, além disso, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? Então eu vou colocar assim, ó, O, que é o oxigênio, é o elemento mais eletronegativo. Consequência disso, o flúor é o único elemento químico que não forma óxido, porque o flúor é o único elemento da tabela periódica que é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, mesmo que o flúor esteja ligado somente com o oxigênio, mesmo que seja um composto binário, se tem flúor, não é óxido, tá bom? Então, revisado isso, vamos relembrar, vamos olhar, na verdade, aqui no texto, quem são as substâncias que ele fala que são impurezas do mármore, né? Ó, então ele falou assim, uma característica presente em todos os óxidos citados como impurezas. Então ele falou aqui, ó, entre as impurezas, as mais comuns são grafite, pirita, que é FeS2. Dá uma olhadinha aqui na pirita, ó. É um composto binário? Sim, só é formado por ferro e enxofre, que é o símbolo S. Só que já caiu na segunda regra. Um desses elementos químicos é o oxigênio? Não, não é o oxigênio. Então, esse composto aqui, ó, FeS2, embora seja binário, não é um óxido. A gente fala que ele pertence ao grupo dos sulfetos, tá? Ele não é óxido, porque embora seja binário, o oxigênio não está presente nessa substância. Os demais todos são, ó, SiO2, binário, tem oxigênio e não é flúor. Então isso aqui é um óxido. Alumina, Al2O3, também é um óxido. Perceba que não importa a quantidade de átomos, ó. Aqui eu tenho 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. Mas o número de elementos químicos só são 2, alumínio e oxigênio. Então isso aqui também é um óxido. E os óxidos de ferro, FeO e Fe2O3. E ele fala o seguinte, que uma característica em comum, né, presente em todos os óxidos, é a predominância do caráter iônico. E aí, será que isso está certo? Será que nesses 4 óxidos predominam o caráter iônico? Então a gente vai ter que fazer uma outra revisãozinha aqui, né? A gente vai ter que lembrar como que são as ligações químicas. Lembra quem são as ligações químicas? São 3, né? Iônicas, covalentes e metálicas. Nesse caso aqui eu não vou revisar a ligação metálica. A gente vai ver só a diferença de ligação iônica e ligação covalente, tá? Então, quais são os tipos de átomos que fazem ligação iônica?
Quando que eu tenho uma ligação iônica? Eu tenho uma ligação iônica quando eu tenho um metal se ligando com um ametal. Nesse caso aqui, quem é o ametal? O ametal é o oxigênio. Então perceba que o oxigênio, quando faz óxidos, se for com outro elemento químico, sendo este outro elemento químico um metal, então a ligação vai ser do tipo iônica. Então, conclusão da história. Os óxidos dos elementos metálicos, eles são óxidos iônicos. Porque quando eu tiver um composto binário em que um desses elementos é o oxigênio e o outro é um metal, então metal com ametal faz ligação iônica. E quando que eu tenho uma ligação covalente? Eu tenho ligação covalente quando eu tiver um ametal ligado com outro ametal. E aí eu vou colocar assim, ó, ametal ou hidrogênio, ametal ou hidrogênio. Porque lembra que o hidrogênio, embora ele se pareça muito com um ametal, ele não é classificado como um ametal, tá? Então se eu tiver ametal ligado com ametal ligado com o hidrogênio, HCl, por exemplo, né? O cloro é um ametal, o hidrogênio é hidrogênio. Então, ametal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio, formando o H2, eu tenho um tipo de ligação covalente. Então, se no meu composto binário, um dos elementos for o oxigênio, que é um ametal, e o outro elemento também for um ametal, então eu vou estar diante de um óxido com caráter covalente. Então, o que vai definir se o óxido tem caráter iônico ou covalente é o outro elemento que está ligado com o oxigênio. Porque eu já sei que o oxigênio é um ametal. Então, se ele está ligado com um metal, ele vai ter caráter iônico. Então, é por conta disso tudo que a gente revisou aqui que este item está errado. Porque olha só, Al2O3 é metal com oxigênio? Sim, esse daqui tem caráter iônico. E os óxidos de ferro também. Tanto o ferro 2 quanto o ferro 3, ambos são metais. Então, estes três óxidos aqui, de fato, têm predominante um caráter iônico. Só que este aqui, ó, não, porque o silício ele é um ametal. Ele é da mesma família que o carbono, a família 14, né? Família 4A. Quem são os elementos da família 4A? Não precisa decorar porque na sua prova tem tabela, né? Mas só para a gente lembrar aqui, é o carbono, é o silício, é o germânio, é o estânio e o chumbo, tá? Então, carbono e silício são ametais. Quando eles formarem óxidos com o oxigênio, esse óxido vai ser de caráter covalente. Por isso que o item está errado. Quem está tornando o item errado é o óxido de silício. Certinho? Vamos em frente para o item 52, tá? Aí eu tirei aquele primeiro texto lá, porque ele não ajuda muito a gente. E a gente vai usar esse texto aqui, somente o segundo, tá bom? A configuração eletrônica do magnésio presente na estrutura da dolomita. Dolomita está aqui, ó. Ele falou que é CaMgCO3,2, né? Aqui é um sal. A gente chama de sal duplo ou sal misto, porque ele é formado por dois cátions, né? O cátion de cálcio e o cátion de magnésio, tá bom? Então, a configuração eletrônica do magnésio presente na estrutura da dolomita é... Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar primeiro como é que constrói o diagrama de Linus Pauling. A sua prova, ela não traz o diagrama construído, tá? Então, como é que eu vou lembrar disso aqui? Eu gosto de pensar da seguinte forma, ó. Deixa eu trocar aqui a cor. Eu vou fazer o diagrama de preto. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o diagrama ele é formado por 7 linhas. Cada uma dessas linhas representam uma camada, um nível de energia do átomo, sendo que ela pode ser de 1 até 7. E aí, dentro dessas camadas, a gente tem até 4 subníveis possíveis. Quem são eles? S, P, D, F. Até 4. Não quer dizer que todas as camadas têm os 4 subníveis, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar, qual é o número máximo de elétrons que esse subnível comporta. Então, o subnível S comporta até 2 elétrons. Quer dizer que sempre vai ter 2 elétrons no subnível S? Não, 2 é o máximo.
Então pode ter 0, pode ter 1 ou pode ter 2. Subnível P comporta até 6 elétrons. De novo, não quer dizer que sempre vai ter 6 elétrons no subnível P. 6 é o máximo, pode ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até 6. Não pode ter 7, porque o máximo que ele comporta é 6. Subnível D comporta até 10 elétrons e o subnível F comporta até 14 elétrons. E aí, a última coisa que eu vou ter... A última não, na verdade, a penúltima coisa que eu vou ter que lembrar aqui no diagrama é qual camada tem qual subnível. Então eu sempre penso assim, ó. A camada 1 é a única que é sozinha. Ou seja, ela é a única que só tem o subnível S. Camada 1 só tem o subnível S e mais nada, tá bom? As restantes, todas, elas são como se fossem espelhadas em relação à outra. Como assim, professor? Ó, a camada 2, ela tem o subnível S, mas ela também tem o subnível P. Então, pode existir tanto o subnível 2S quanto o subnível 2P. Como ela é espelhada com a 7 também só tem 7S e 7P. E a camada 3? A camada 3 tem o S, tem o P e tem o D. Quem é espelhada com ela? A camada 6. Então a camada 6 também tem S, também tem P, também tem D. E essas duas do meio aqui são as únicas que têm os 4 subníveis. 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D e 5F. Por que eu falei que aquele lá era a penúltima coisa que você tinha que lembrar? Porque você também tem que lembrar da ordem das setinhas, né? Então as setinhas elas sempre vão na diagonal. Para você poder fazer a distribuição, se você não seguir esta ordem, você pode errar a distribuição eletrônica, tá? Então você sempre vai ter que fazer estas setinhas na diagonal e o sentido delas é para baixo, tá? Então você sempre vai percorrer o diagrama neste sentido aqui. Pronto. Lembramos como é que constrói o diagrama. Agora eu vou de fato distribuir os elétrons. Como é que eu sei quantos elétrons eu tenho que distribuir nesse diagrama? Eu vou ter que usar a tabela periódica. Sua prova tem tabela periódica, né? Então ele quer que a gente faça a distribuição do magnésio, do elemento químico magnésio. Se você for lá na sua tabela, que está no final da sua prova, você vai perceber que o magnésio ele tem número atômico 12. O número atômico é o quê? É o número de prótons no núcleo. A gente representa ele aqui embaixo. Então, se o magnésio estiver no seu estado fundamental, ou seja, sem carga, significa que o número atômico dele é 12, então ele tem 12 prótons, consequentemente ele vai ter 12 elétrons. Porque se o átomo está no seu estado fundamental, se ele não virou cátion, se ele não virou ânion, a carga total dele é 0. Significa que o número de cargas positivas tem que ser igual ao de cargas negativas. Então, como é que eu descobri o número de elétrons? Fui lá na tabela, vi o número atômico do magnésio, que é 12. O que é número atômico? É o número de prótons. Se ele está no estado fundamental, o número de prótons tem que ser igual ao de elétrons. Se ele tem 12 prótons, então ele vai ter 12 elétrons. Feito isso, eu vou fazer a distribuição eletrônica destes 12 elétrons. Começando por quem? Seguindo a ordem da seta, ó. Então quem eu vou começar é o subnível 1S. Quantos elétrons cabem no máximo no subnível S? Eu consigo chegar aqui e colocar os 12 elétrons de uma vez? Não, não consigo, porque o máximo que ele comporta é até 2. Então destes 12 que eu tenho que distribuir, eu vou largar 2 aqui no subnível 1S e vai faltar quantos ainda? Vão faltar 10. Se eu tinha 12, coloquei 2, vão faltar 10. Quem é o próximo subnível que eu vou? Ó, final da seta encontra o começo da próxima. De novo eu caí num subnível S, só que agora da camada 2, camada 2S. Quantos elétrons cabem no máximo no subnível S? Cabem 2. Posso colocar os 10 que estão faltando de uma vez aqui? Não posso. O máximo que ele suporta são 2. Então dos 10 que estão faltando, já coloquei 2 aqui, ainda ficam faltando 8.
Quem é o próximo? É o 3s? Não. Segue aqui, ó, a ordem da seta. O próximo é o 2p. Qual é o número máximo de elétrons que cabem no P? São 6. Então, dos 8 que eu estou distribuindo, 6 vão ficar aqui, ó. E aí, vão ficar faltando ainda 2. Quem é o próximo? 3s. Esses 2 que sobraram eu posso colocar sim direto aqui no 3s. Então, ó, se tivesse mais elétrons para distribuir, eu ia continuar aqui na ordem. Ó. Quem é o próximo? 3p. Cuidado, né? Depois do 3p é o 3d? Não. Tem que seguir a ordem na seta. Por isso que eu falei para você. Tem que colocar a setinha para você não se perder. Então, depois do 3p é o 4s. Só depois do 4s é que você vai para o 3d. Tá bom? Então, toma cuidado com isso. Então, como é que fica aqui a distribuição eletrônica do magnésio sem carga? Magnésio zero. Magnésio no seu estado fundamental. Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí você vai lá desesperado, você sabe fazer, você conhece a distribuição eletrônica, só que você desesperado vai lá e marca o item errado, porque deu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Só que você não percebeu foi o seguinte, que ele falou assim, ó, magnésio presente na estrutura da dolomita. Lá na dolomita, o magnésio está fazendo ligação iônica. E o magnésio ele é da família 2A. Qual que é a tendência dele? A tendência dele é de perder 2 elétrons. Então, este magnésio aqui, que está na estrutura da dolomita, ele é um magnésio 2+. Deixa eu desenhar ele aqui mais para baixo, para você poder enxergar, né? Ficou em cima das letras aí. Então, olha só. Ele é o magnésio 2+, ou seja, ele perde 2 elétrons em relação ao seu estado fundamental. Então, para você fazer distribuição de íons, primeiro você tem que fazer a distribuição no estado fundamental, e aí então você tira ou coloca elétrons. Nesse caso nosso, a gente vai tirar, porque a tendência do magnésio é de perder. Se fosse um ânion, se fosse um átomo que tem carga negativa, aí você colocaria elétron, né, em relação ao estado fundamental. Nesse nosso caso, a gente vai retirar. Desses elétrons que estão aqui no magnésio, quais são os primeiros que a gente vai tirar? Os últimos aqui, ó, da camada de valência, o 3s2. Então, o magnésio 2+, não tem estes 2 elétrons aqui do nível 3 subnível S, 3s2. De forma que a distribuição eletrônica do cátion magnésio 2+, é exatamente essa. 1s2, 2s2, 2p6. E aí já fazendo, né, o link lá com as ligações químicas, por que que o magnésio tem tendência a perder esses 2 elétrons? Porque quando ele perde esses 2 elétrons, olha só como é que fica a nova camada de valência do magnésio. A nova camada de valência do magnésio passa a ser a camada 2. Antes, no estado fundamental, é a camada 3, é a última. Quando ele perde esses 2 elétrons, ele perde essa camada 3, ficando somente com 2 camadas. Então, a nova camada de valência do magnésio tem quantos elétrons? Olha que maravilha, 8 elétrons, regra do octeto. Então, é por isso que o pessoal lá da família 2, juntamente com o magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tem tendência a perder 2 elétrons. Porque quando eles perdem 2 elétrons, a sua camada de valência passa a ficar parecida com a de um gás nobre, qual seja ter 8 elétrons na camada de valência. Beleza? 52 ele está correto. Ficou claro para você? Deixa aqui no comentário se tiver ficado claro, fala assim, ó, professor, entendi. E se não tiver ficado claro, deixa também, porque aí eu consigo, ou responder no próprio comentário, enfim, eu consigo tirar essa sua dúvida, tá bom? Então, vamos em frente. Esse foi o item de número 52. Vamos agora para o item de número 53. Com base na estrutura química das substâncias que atuam como impurezas nos mármores. Então, quem são lá as substâncias que são impurezas, né? São aquelas mesmas que a gente comentou lá no item de número 48, tá? Então, são essas substâncias aqui, ó. Algumas impurezas
podem recristalizar, o que resulta em mármores com texturas e cores distintas. As impurezas mais comuns são grafite, pirita, quartzo e por aí vai, né? A gente viu que a grande maioria delas são iônicas, mas tem aquela lá, SiO2, que é covalente. Resulta das interações intermoleculares entre essas substâncias e o calcário ou a dolomita, né? Por que que este item ele está errado? Item 53 errado. Pessoal, eu só posso falar de interações intermoleculares. Olha o nome, intermoleculares. É uma interação entre moléculas. É uma interação intermolecular. É uma interação entre moléculas. E eu só posso chamar de moléculas substâncias que são formadas por ligações covalentes. Então, quando eu tiver ligação covalente, aí eu posso chamar de molécula. Por isso que a água eu chamo de molécula de água, porque H2O é uma ligação covalente entre um ametal, que é o oxigênio, e o hidrogênio. Então, lá como eu tenho molécula, quando essa molécula interage ou com a sua vizinha, com outra molécula de água, ou interage com outra molécula diferente, aí eu tenho interação intermolecular. Nesse caso aqui, ó, tanto o calcário, que é aqui, ó, carbonato de cálcio, é iônico, é um sal, quanto a dolomita, carbonato duplo de cálcio magnésio, também é um sal. Tanto as impurezas, então todo mundo aqui, tirando o SiO2, é iônico. Então não tem interação intermolecular entre essas substâncias, tá bom? Então o item 53 ele está errado por um erro conceitual. Só se fala em interações intermoleculares quando eu estou falando de moléculas. E eu só falo de moléculas quando eu estou falando de ligação covalente. Certinho? Vamos em frente. Item 54. Quando eu digo que ele cobrou um pouquinho de tudo, é disso aqui que eu estou falando, né? Ele trouxe um item de modelos atômicos também, tá bom? Então, ele fala o seguinte: sabendo-se que a coloração de materiais contendo impurezas como as do mármore é decorrente da presença de metais de transição em que transições eletrônicas entre subníveis do tipo D resultam na emissão de fótons com comprimentos de onda característicos da região do visível. É correto afirmar que esse fenômeno é explicado pelo modelo atômico proposto por Thomson. E aí, tá certo isso? Não, galera, isso aqui está errado. Thomson não falava nada de fótons, transição eletrônica, subnível, não. Thomson só falava da massa positiva, em que nela estariam incrustados os elétrons. Então, de acordo com o modelo atômico de Thomson, não tinha nada de camada, de nível de energia. Quem trouxe esta ideia foi o modelo de Bohr, tá? Então, guarda isso, ó. Sempre que eu estiver falando de fenômenos luminosos, o modelo que eu uso para explicar é o modelo de Bohr. A formação da luz vem sim dessas transições eletrônicas. Quando o elétron salta da camada mais interna para mais externa, ele absorve energia, uma energia de uma fonte externa. Quando eu retiro essa energia da fonte externa, o elétron volta para o nível mais interno e emite essa diferença de energia na forma de luz. Quem foi o modelo que explicou isso? O modelo de Bohr. Então, tudo que tem a ver com fenômeno luminoso, a gente associa ao modelo de Bohr. O modelo de Thomson é quando a gente está falando de fenômenos elétricos, tá? Então, fenômenos elétricos, de forma geral, são associados ao modelo de Thomson, porque aí Thomson realmente trouxe a ideia de elétron. No modelo de Dalton, que cai lá no Pais 1, de acordo com essa matriz antiga, ele só está associado com... não tem carga, né? Não tem, o átomo lá, de acordo com Dalton, é indivisível. Então, nesse modelo atômico de Dalton, não tem essa ideia de partícula menor do que o átomo, que no caso aqui é o elétron. Essa ideia só vem com o modelo de Thomson, quase um século depois, tá bom? Então, fenômenos elétricos, sim, eu associo a Thomson. Fenômenos luminosos, eu associo a Bohr,
tá bom? Vou aproveitar que eu estou falando disso aqui e eu vou chamar a sua atenção. Não a sua que vai fazer a prova ainda esse ano, né? Esse vídeo aqui eu estou gravando e lançando ele em 2023. Se você está vendo esse vídeo lá do futuro, né, de 2024 para frente, a matriz do PAIS mudou, tá? Então quem vai fazer a prova este ano ainda de 2023 está pegando a matriz antiga, que modelo atômico cai no PAIS 2, tá bom? Se você está fazendo essa prova de 2024 para frente, na sua prova, na sua matriz, não tem modelo atômico. O modelo atômico passou lá para a matriz do PAIS 1, tá bom? Então, de novo, se você vai fazer a prova em 2023, continua aqui, saiba isso aqui para a sua prova do PAIS 2 de 2023, porque na matriz antiga, modelos atômicos faz parte da matriz dos PAIS 2. Se você está fazendo PAIS 1 em 2023, ou se você está fazendo de 2024 para frente, modelos atômicos é conteúdo do PAIS 1, é matriz do PAIS 1, tá bom? Professor, mas as matrizes não são acumulativas? Perfeito, falou certo. Então, mesmo que for de 2024 para frente, pode aparecer modelos atômicos no PAIS 2, porque a matriz elas são acumulativas. Mas a partir de 2023, modelos atômicos está na matriz do PAIS 1. Então, se você vai fazer prova do PAIS 1 esse ano, isso aqui serve para você também. E se você for fazer PAIS 2 2023, também serve porque ainda está na matriz, tá bom? Então, fica atento com essas mudanças. Vamos lá para o item de número 55 para a gente poder encerrar essa resolução, tá bom? Estamos num tempo bom, 30 minutinhos aí mais ou menos de, entre aspas, live, né? E aí a gente vai para o 55 para a gente poder encerrar. Este item 55, ele é muito bom para uma coisa que eu sempre alerto para os meus alunos. Eu falo o seguinte, ó, muito dificilmente na sua prova vai ter um item de nomenclatura, embora apareça, tá? De vez em quando aparece, mas é muito difícil. Tanto no PAIS, tanto no vestibular da UNB, tanto no Enem, é muito pouco, são muito poucas as vezes que ele cobra nomenclatura pura. Então ele vai falar assim, qual é o nome do Na2O? Não vai ter um item assim, pouco provável. Ou assim, qual é a fórmula do óxido de sódio? Os itens que são assim é muito pouco provável. Mas ele faz isso aqui, ó. Ele mistura na questão, dando no enunciado o nome da substância e nas alternativas ele traz a fórmula e vice-versa. Então, embora não seja uma questão de nomenclatura pura, você tem que saber nomenclatura para poder resolver. Então vamos lá, ele fala o seguinte, ó. A pirita, presente em esculturas de mármore, expostas ao ar livre, acelera sua deterioração, visto que a oxidação dessa impureza pelo oxigênio atmosférico, na presença de umidade, olha só, ele já vai estar me dando um indício aqui, ó, presença de umidade, produz sulfato de ferro 3, que torna um meio propício à decomposição do calcário. Então, o que ele está chamando de meio propício quando tem a umidade? É isso que você tem que tomar cuidado. É isso que você tem que ficar atento para poder responder o item. Torna o meio propício à decomposição do calcário. O que é calcário? Calcário é aquele sal lá, ó, CaCO3. Sabe o nome dele? Ele é o carbonato de cálcio, né? Vem do ácido carbônico, que é o H2CO3. Se ele é íco, vai virar ato. Então, calcário é isso aqui, ó, CaCO3. O carbonato de cálcio, ele é um sal de caráter básico. Ele é um sal de caráter básico. Como é que eu sei isso? O ácido que dá origem a este sal, que é o ácido carbônico, é um ácido fraco. É um ácido fraco. Se você não sabe do que eu estou falando, deixa aqui no comentário, que se tiver demanda, eu faço um vídeo só sobre ácidos e bases para a sua prova do PAIS 2 ainda desse ano, tá? E se você for do PAIS 1 de 2023, você também vai aproveitar, porque ácidos e bases também foi para a matriz do PAIS 1, a partir de 2023, tá? PAIS 2 de 2023 é a matriz antiga ainda, vai cair, pode cair, né? Ácido, base, sais e óxidos, tá bom? Então, o ácido que deu origem a esse sal é o ácido carbônico, que é um ácido fraco. E a base que deu origem a esse sal, que é o hidróxido de cálcio, é uma base forte. Então, se eu tenho um sal que veio de um ácido fraco e de uma base forte, então este sal ele tem caráter básico, tá? Eu vou deixar aqui
É aqui ou é aqui? É aqui, né? Desse lado de cá aqui, ó. Eu vou deixar aqui um link que tem aula aqui no canal sobre caráter de sal. Como é que eu sei que um sal tem caráter ácido ou se um sal tem caráter básico, tá? Então eu vou deixar para você aqui, para você assistir caso você esteja com dúvida, tá bom? E se você quiser que eu grave uma aula sobre força de ácido, força de base, deixa aqui nos comentários para eu poder saber, tá bom? Então, se este sal é um sal de caráter básico, qual é o meio propício que vai como é que ele fala aqui? Decompor, né? Qual é o meio que vai tornar propício a decomposição deste sal? É um meio ácido, porque se ele é básico e eu tiver no meio ácido, então vai ser propício para a sua decomposição. Então, por que eu estou falando isso? Vamos seguir aqui, ó. Uma alternativa para minimizar é tratar a superfície do mármore danificado com determinados materiais, como o óxido de sódio. Considerando essa situação, assinale a opção que mostra a equação simplificada da reação química que permite tal remediação. Então, o que eu estou falando nessas duas coisas? Por que eu falei de nomenclatura antes e estou falando de meio ácido agora? Porque, sabendo a nomenclatura do óxido de sódio, você já elimina duas alternativas. Porque o óxido de sódio tem essa fórmula aqui, ó, Na2O. Como o oxigênio tem carga -2 e o sódio tem carga +1, para zerar, a gente cruza. Então, a fórmula do óxido de sódio é Na2O. Dito isso, não pode ser nem a letra C, nem a letra D. Né? Não pode ser nem a letra C, nem a letra D. Porque só na letra A e na letra B é que tem a fórmula correta do óxido de sódio, Na2O. E aí, por que a resposta correta é a letra B? Porque é na letra B que este óxido, o óxido de sódio, está reagindo com o ácido. O ácido que poderia decompor o calcário, que é de caráter básico, tá? Só relembrando aqui, o óxido de sódio, ele também tem caráter básico, tá? Os óxidos dos metais da família 1 e da família 2, eles têm caráter básico. O que significa? Significa que eles podem neutralizar um ácido, que é o que está acontecendo aqui na letra B, que é a resposta, e significa que quando eles reagem com água, eles formam base, eles formam um hidróxido, né? Então, por isso que a resposta correta é a letra B. É esse óxido que está reagindo com o ácido, que é o tal do meio propício para decompor o calcário. Voltando aqui para você. Ficou claro? Deixa para mim aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa um like, deixa um joinha. Vai ajudar demais o canal se você contribuir, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo por aí em um outro vídeo, tá bom? Até mais!